Existe um silêncio que não é ausência de som. É um silêncio pesado, denso, que preenche os cômodos como se fosse uma névoa invisível. Ele se agarra aos móveis, impregna as cortinas e repousa sobre o assoalho de madeira, guardando ecos de coisas que não deveriam mais ser ouvidas. Na Rua das Hortênsias, em um bairro tranquilo e arborizado de Blumenau, Santa Catarina, uma casa de arquitetura em chaimel, com suas vigas escuras e paredes brancas, era a personificação desse silêncio. Para quem passava na calçada, era apenas mais um belo exemplar da herança alemã na região, talvez um pouco mal cuidada, com o jardim crescendo sem controle e a pintura começando a descascar. Mas para os que ousaram cruzar sua porta, a história era outra. A casa não estava vazia. Ela apenas estava quieta, esperando. E o que ela esperava nunca era bom. A última família a tentar chamá-la de lar foram os Oliveira. Ricardo Oliveira, um engenheiro de 42 anos, transferido de Curitiba, sua esposa, Mariana, de 39, e a pequena filha do casal, Sofia, de 7 anos. Eles buscavam a paz de uma cidade menor, um recomeço longe da agitação da capital paranaense. Encontraram a casa por um preço irrecusável, quase suspeito. O corretor, um homem de sorriso nervoso e olhar fugidio, justificou o valor baixo com a necessidade de pequenas reformas e a pressa do antigo proprietário em vender. Ricardo, prático e cético, viu apenas uma oportunidade. Mariana, mais sensível, sentiu um arrepio ao entrar na casa pela primeira vez. Um frio que não vinha da brisa que entrava pelas janelas abertas. Mas o sorriso de Sofia, correndo animada pelo quintal espaçoso, foi o suficiente para afastar suas dúvidas. Mal sabiam eles que o silêncio daquela casa tinha um nome: Eleonor. Os primeiros dias foram de uma normalidade quase forçada. Caixas de papelão empilhadas, o cheiro de tinta fresca misturado ao odor de madeira antiga e o som das risadas de Sofia ecoando pelos cômodos que, por tanto tempo, só conheceram o vazio. Ricardo passava os dias no novo emprego, enquanto Mariana orquestrava a arrumação do novo lar. Foi ela a primeira a notar as sutilezas, os detalhes que a mente lógica de seu marido descartaria como imaginação. Começou com os passos, leves quase imperceptíveis no andar de cima, quando ela e Sofia estavam na cozinha, no térreo. Mariana subia, o coração um pouco mais rápido, e encontrava apenas os quartos vazios, a poeira dançando nos feixes de luz que atravessavam as janelas. Ela se convenceu de que era o som da casa se ajeitando, os estalos naturais da madeira antiga. Depois vieram as portas. A porta do porão, que Mariana fazia questão de manter fechada, aparecia entreaberta. A do quarto de hóspedes, no fim do corredor, rangia lentamente durante a noite, um som longo e arrastado que parecia um lamento. Ricardo, quando acordado por ela, apenas resmungava que era o vento, ou que ela havia se esquecido de fechá-la direito. Lhe instalou novas fechaduras, lubrificou as dobradiças, mas os sons persistiam, teimosos, desafiadores. A atmosfera dentro da casa começou a mudar. O ar parecia mais frio em certos pontos, especialmente no corredor do segundo andar, em frente a um pequeno quarto que eles decidiram transformar em escritório. Era um frio úmido, penetrante, que arrepiava a pele e fazia a respiração sair como uma névoa, mesmo nos dias mais amenos do outono catarinense. Sofia, que antes amava explorar cada canto da nova casa, começou a evitar o andar de cima. Ela passava horas em seu quarto conversando com suas bonecas, mas quando questionada, dizia que a menina do corredor não a deixava brincar em paz. Mariana, preocupada, perguntava que menina era essa. A menina triste, Sofia respondia com a simplicidade assustadora das crianças. Ela fica parada lá olhando, ela não gosta de barulho. O medo de Mariana, antes uma fagulha de desconforto, começava a se transformar em uma chama de pavor. Ela tentava falar com Ricardo, mas ele estava sempre cansado, estressado com o novo trabalho, e via tudo como uma dificuldade de adaptação da esposa e da filha. É uma casa velha, Mariana. Casas velhas fazem barulho. Sofia tem um amigo imaginário. É normal para a idade dela, ele dizia, com uma paciência que estava começando a se esgotar. Mas Mariana sabia que não era normal.
O cheiro de flores murchas que aparecia e desaparecia sem explicação. Os objetos que mudavam de lugar. Um livro que estava na sala e aparecia na cozinha, as chaves do carro que sumiam do gancho e eram encontradas no jardim. Eram pequenas peças de um quebra-cabeça que ela não queria montar, pois temia a imagem que ele revelaria. O silêncio da casa estava se comunicando, e a mensagem era clara. Vocês não são bem-vindos. Uma noite, enquanto lia uma história para Sofia dormir, um som diferente cortou o silêncio. Não era um rangido, nem um estalo. Era o som suave, melancólico, de uma caixinha de música, vindo do quarto vazio no fim do corredor. Mariana gelou. Ela sabia que não havia nenhuma caixinha de música ali. Com o coração martelando no peito, ela se levantou, deixou Sofia adormecida e caminhou lentamente pelo corredor escuro. A melodia ficava mais alta a cada passo, uma canção de ninar distorcida e triste. A porta do escritório estava fechada como ela havia deixado. A música vinha de dentro. Ela sentiu a maçaneta gelada sob sua mão trêmula, o frio se espalhando por seu braço. Um terror profundo a paralisou. Não era o vento, não era a madeira. Havia algo ali, do outro lado daquela porta, algo que estava acordado, observando, e que pela primeira vez decidira se manifestar de forma inegável. O silêncio havia sido quebrado, e o que viria a seguir seria o som do mais puro medo. O medo é uma força curiosa. Ele pode paralisar, mas também pode impelir. Para Mariana, parada diante da porta do escritório, o som daquela melodia infantil e fantasmagórica era um desafio direto. Cada nota parecia zombar de sua sanidade, testar os limites de sua coragem. Com um suspiro trêmulo que era quase uma prece, ela girou a maçaneta e empurrou a porta. O som parou instantaneamente. O quarto estava mergulhado na escuridão, quebrado apenas por um facho de luar que atravessava a janela, iluminando partículas de poeira suspensas no ar, como se uma dança silenciosa tivesse acabado de ser interrompida. Não havia nada, nenhuma caixinha de música, nenhum sinal de movimento. Apenas as caixas de papelão de Ricardo intocadas e o cheiro de mofo e abandono. Por um momento, a dúvida a assaltou. Teria ela imaginado tudo? Seria o estresse da mudança, a solidão naquela casa imensa? Ela deu um passo para dentro, o assoalho rangendo sob seus pés, e foi então que o viu. No centro do cômodo, bem no meio do facho de luar, estava um dos brinquedos de Sofia, um pequeno cavalinho de balanço de madeira, que deveria estar guardado no baú em seu quarto. Ele se movia, não de forma violenta, mas com um balanço lento, rítmico e constante, como se uma criança invisível tivesse acabado de descer dele. Para frente e para trás, para frente e para trás. O rangido suave da madeira era o único som no silêncio sepulcral. O sangue de Mariana gelou em suas veias. Não era o vento. Não havia corrente de ar. Era um ato deliberado, uma performance macabra montada apenas para ela. Ela recuou lentamente, sem desviar os olhos do cavalo, puxou a porta e a fechou com um clique que soou como um tiro na quietude da noite. Correu para o seu quarto, o coração descompassado, e sacudiu Ricardo. "Ricardo, acorde, tem alguém na casa." Ela sussurrou, a voz embargada pelo pânico. Ricardo, grogue de sono, sentou-se na cama, confuso. "Mariana, o que foi? É mais um barulho?" "Não." Ela insistiu, as lágrimas começando a brotar. "Eu vi, no escritório. O cavalinho da Sofia estava se mexendo sozinho." A expressão de Ricardo passou da sonolência para a irritação. Ele se levantou, vestiu um roupão e marchou pelo corredor, acendendo as luzes com gestos bruscos. Mariana o seguiu hesitante. Ele abriu a porta do escritório com força. A luz do corredor inundou o cômodo. O cavalinho de balanço estava lá, no meio do quarto, perfeitamente imóvel. O balanço havia cessado. Ricardo olhou para o brinquedo, depois para Mariana, e um suspiro pesado de frustração escapou de seus lábios. "Mariana, pelo amor de Deus, a Sofia deve ter deixado ele aí. Você está exausta, está vendo coisas. Nós precisamos dormir." Ele pegou o cavalinho, levou-o de volta para o quarto de Sofia, que dormia profundamente, e o colocou ao lado da cama. Para ele,
O caso estava encerrado. Para Mariana, aquela noite marcou o início de um isolamento aterrorizante. Ela não estava apenas com medo da casa. Estava com medo de que ninguém, nem mesmo seu próprio marido, acreditasse nela. O ceticismo de Ricardo era uma parede mais fria e intransponível do que qualquer presença fantasmagórica. O medo, agora, tinha tomado forma, e ele era solitário. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa dos Oliveira podia ser cortada com uma faca. Mariana se tornou uma sombra de si mesma, sobressaltando-se com cada estalo da madeira, cada rangido de porta. Ela tentou buscar um aliado em sua vizinhança. Do outro lado da rua, em uma casa menor, mas impecavelmente cuidada, vivia a senhora Irma Schmidt, uma viúva de quase 80 anos, nascida e criada em Blumenau. Seus olhos, pequenos e atentos por trás de óculos de aros grossos, pareciam acompanhar cada movimento na casa recém-ocupada. Um dia, enquanto varria a calçada, a senhora Irma viu Mariana no jardim e a chamou com um aceno. Mariana, desesperada por qualquer contato humano, atravessou a rua. "Você é a nova moradora, não é? Da casa dos Bauer", disse a velha senhora com um sotaque alemão carregado. O nome soou estranho para Mariana. Bauer? O corretor disse que o último dono era... "Corretores dizem muitas coisas", interrompeu a senhora Irma, o olhar fixo na casa do outro lado da rua. "Mas aquela casa é a casa dos Bauer. Sempre foi, desde que foi construída." Ela fez uma pausa, e sua voz baixou para um sussurro confidencial. "É uma casa difícil. Não gosta de barulho. Não gosta de crianças felizes." O coração de Mariana parou. Eram as mesmas palavras de Sofia. O que quer dizer com isso?" perguntou Mariana, a voz fraca. A senhora Irma apenas balançou a cabeça. "Tome cuidado, minha filha. Algumas casas guardam mais do que memórias. Reze. Reze bastante." E com isso, ela se virou e entrou em sua casa, deixando Mariana paralisada na calçada, com um novo nome e um aviso sinistro ecoando em sua mente. A casa dos Bauer. Quem eram eles? O que havia acontecido ali? O medo, que antes era apenas uma sensação, agora ganhava uma história, um passado. E Mariana sentia que, de alguma forma, estava se tornando parte dele. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia, ela trancou a porta do quarto do casal. Um gesto inútil, ela sabia, mas que lhe dava uma falsa sensação de segurança. Foi quando ouviu outro som. Um arranhão, lento, deliberado, vindo da porta do quarto. Como se unhas estivessem sendo arrastadas lentamente pela madeira do lado de fora. O som de unhas arranhando a porta do quarto foi a gota d'água. Não era mais uma questão de barulhos ambíguos ou objetos deslocados. Era uma violação direta, uma presença que se anunciava do outro lado da única barreira que Mariana acreditava ter. Ela não acordou Ricardo. Sabia que ele não acreditaria, que encontraria uma explicação lógica, talvez um galho de árvore batendo contra a casa, mesmo que não houvesse árvores perto daquela janela. O ceticismo dele se tornara uma forma de abandono. E Mariana percebeu que estava completamente sozinha naquela luta. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma determinação nascida do desespero, ela decidiu que não seria mais uma vítima passiva. O nome que a senhora Irma Schmidt lhe dera, Bauer, era sua única pista, a primeira linha de um novelo emaranhado que ela precisava puxar. Enquanto Ricardo estava no trabalho e Sofia na escola, Mariana iniciou sua própria investigação. Sua primeira parada foi a Biblioteca Pública de Blumenau, um prédio antigo no centro da cidade, cujo silêncio era reconfortante, um contraste gritante com o silêncio opressor de sua casa. Ela não sabia exatamente o que procurar. Começou com os arquivos de jornais antigos, folheando microfilmes com as mãos trêmulas, procurando por qualquer menção à família Bauer associada ao endereço da Rua das Hortênsias. As horas passavam. As notícias de décadas passadas desfilavam diante de seus olhos. Festivais locais, política, pequenas notas sociais. Nada. Quando estava prestes a desistir, um pequeno artigo de canto de página, datado de 1985, chamou sua atenção. A manchete era discreta. Tragédia familiar no bairro das Velhas. O texto era curto, quase clínico,
Falava sobre a morte de uma jovem de 15 anos, Eleanor Bauer, encontrada sem vida em seu quarto. A causa da morte foi registrada oficialmente como acidente doméstico, uma queda infeliz da escada. Mas uma linha no final do artigo plantou uma semente de dúvida na mente de Mariana. A família, abalada, mudou-se da cidade poucas semanas após o ocorrido, deixando a casa aos cuidados de parentes. Um acidente. Teria sido apenas isso? Por que a senhora Irma falaria da casa com tanto temor por causa de um simples acidente? Mariana voltou para casa com o nome Eleanor ecoando em sua cabeça. A casa parecia diferente agora. Não era mais apenas uma entidade assombrada. Tinha um nome, uma identidade. A menina triste de Sofia, a jovem do acidente. Ao entrar, o ar parecia mais pesado, mais carregado de expectativa. Ela subiu as escadas, o coração batendo forte, e parou em frente ao quarto que usariam como escritório, o epicentro das manifestações. Ela nunca havia realmente explorado o cômodo, apenas o mantinha fechado. Agora ela entrou, decidida a encontrar algo, qualquer coisa que os antigos moradores pudessem ter deixado para trás. Começou a vasculhar um armário embutido na parede, coberto por uma espessa camada de poeira. Atrás de algumas prateleiras velhas e vazias, seus dedos tocaram algo solto no fundo do móvel. Uma tábua de madeira que não estava devidamente pregada. Ela nunca havia realmente explorado o cômodo, apenas o mantinha fechado. Agora ela entrou, decidida a encontrar algo, qualquer coisa que os antigos moradores pudessem ter deixado para trás. Começou a vasculhar um armário embutido na parede, coberto por uma espessa camada de poeira. Atrás de algumas prateleiras velhas e vazias, seus dedos tocaram algo solto no fundo do móvel. Uma tábua de madeira que não estava devidamente pregada. Com esforço, ela a removeu, revelando um pequeno compartimento escondido. E dentro dele, um único objeto. Um diário de capa de couro gasta, com as iniciais EB gravadas em dourado fosco. Eleanor Bauer. O coração de Mariana disparou. Ela o abriu com um cuidado quase reverente. As primeiras páginas eram típicas de uma adolescente. Anotações sobre a escola, amigas, sonhos. Mas à medida que avançava, a caligrafia mudava, tornando-se mais apressada, mais errática. As palavras começaram a descrever uma solidão profunda, uma tristeza que parecia consumir a jovem Eleanor. Ela falava de pais ausentes, de uma sensação de aprisionamento dentro daquela mesma casa. E então, as anotações se tornaram estranhas. Eleanor mencionava um amigo que só ela via, alguém que vivia nas paredes e sussurrava coisas em seu ouvido durante a noite. Ele prometia a ela uma forma de escapar da tristeza, de ser livre para sempre. A última anotação, datada de 2 dias antes da data de sua morte noticiada no jornal, era quase ilegível, as letras tremidas e borradas, como se tivessem sido escritas em meio a lágrimas ou a um medo avassalador. Dizia apenas: "Ele disse que hoje é a noite. Ele quer que eu desça as escadas para encontrá-lo. Ele prometeu que eu vou voar, mas eu estou com medo. O nome dele é..." A frase terminava ali. A página seguinte havia sido arrancada. Mariana fechou o diário, o corpo tremendo. Não fora um acidente. Algo ou alguém estava com Eleanor naquele quarto, naquela casa, e a levara para a morte. E agora, essa mesma presença parecia ter despertado novamente. Naquela noite, o cheiro de podridão impregnou o andar de cima, um odor adocicado e doentio que parecia emanar das próprias paredes. Sofia acordou gritando, dizendo que o homem do assoalho estava em seu quarto. Quando Mariana e Ricardo correram para lá, a menina estava encolhida na cama, apontando para o chão onde não havia nada. Mas no assoalho de madeira, perto da cama de Sofia, havia arranhões, marcas de unhas, profundas e recentes, que definitivamente não estavam ali antes. Diante daquela prova física do terror estampado no rosto de sua filha, o ceticismo de Ricardo finalmente começou a ruir, dando lugar a uma expressão de puro horror. Ver as marcas de arranhões no chão do quarto de sua filha foi como um soco no estômago para Ricardo. A lógica, o ceticismo e a praticidade que governavam sua vida
se despedaçaram em um instante, substituídos por um medo primitivo e inegável. Aquele não era o chiado de madeira velha ou o fruto da imaginação de uma criança. Era uma evidência física, uma cicatriz deixada no mundo real por algo que não deveria existir. O terror nos olhos de Mariana não era mais histeria. Era um reflexo do que ele agora sentia em sua própria alma. O engenheiro dentro dele, no entanto, não se rendeu completamente. Se havia um fenômeno, ele precisava ser medido, registrado, compreendido. Na manhã seguinte, movido por uma mistura de pânico e teimosia, Ricardo saiu e comprou o melhor sistema de câmeras de segurança que pôde encontrar. Pequenas, discretas, com visão noturna e sensores de movimento. Ele as instalou em pontos estratégicos, no corredor do andar de cima, apontada para a porta do escritório, no quarto de Sofia e na sala de estar, cobrindo a base da escada. Agora vamos ver, ele disse a Mariana, mais para se convencer do que para tranquilizá-la. Seja o que for que esteja acontecendo aqui, nós vamos gravar. Aquela noite, a casa respondeu ao desafio. O silêncio foi diferente, mais pesado, carregado de uma inteligência zombeteira. Mariana e Ricardo mal dormiram, sentados na cama, os ouvidos atentos, o laptop aberto, exibindo as imagens das câmeras em tempo real. Por horas, nada. Apenas os cômodos vazios, banhados pela luz esverdeada da visão noturna. A estática ocasional, que Ricardo atribuiu à interferência do sinal Wi-Fi. Então, pouco depois das 3 da manhã, a câmera do corredor começou a falhar. A imagem tremia, listras de estática cortavam a tela até que se tornou um chiado branco e ensurdecedor. Ao mesmo tempo, a câmera do quarto de Sofia ficou completamente preta. "O que está acontecendo?" sussurrou Mariana, agarrando o braço de Ricardo. Antes que ele pudesse responder, eles ouviram um som vindo do andar de baixo. O som inconfundível de uma porta de armário de cozinha abrindo e fechando. 1, 2, 3 vezes. Com força. A câmera da sala, que deveria capturar a cozinha ao fundo, continuava funcionando, mas não mostrava nada. Apenas a sala vazia. Os sons, no entanto, eram claros, violentos, ecoando pela casa silenciosa. Ricardo, pálido, mas furioso, desceu as escadas correndo, com Mariana logo atrás. A cozinha estava em caos. As portas de todos os armários estavam escancaradas. Pratos, copos e talheres estavam espalhados pelo chão, alguns quebrados. No centro da bagunça, sobre o piso de ladrilhos, estava o diário de Eleonor, que Mariana havia escondido em sua gaveta de cabeceira no andar de cima. Ele estava aberto na última página escrita, a que continha a frase aterrorizante sobre o amigo que a faria voar. O objeto havia se movido de um cômodo trancado no segundo andar para o meio da cozinha devastada, sem nenhuma explicação. Ricardo olhou para a destruição, para o diário e depois para a câmera na sala, que ainda transmitia uma imagem perfeitamente calma. Nada havia sido capturado. Era como se a própria casa controlasse o que podia e o que não podia ser visto, brincando com a percepção deles, tornando-os loucos em seu próprio lar. A desconfiança começou a corroer a sanidade do casal. Seria possível que um deles estivesse fazendo aquilo, em um surto psicótico, um sonambulismo extremo? Ricardo olhou para Mariana, uma dúvida terrível e fugaz em seus olhos. Teria ela, em seu estado de estresse, causado aquela bagunça e movido o diário? Mariana, por sua vez, se perguntava se o ceticismo de Ricardo não era uma fachada, se ele não estava de alguma forma por trás daquilo, talvez para assustá-la e forçá-la a concordar em se mudar. Eram pensamentos venenosos, irracionais, nascidos do medo e da exaustão, mas que mostravam o quanto a presença naquela casa estava destruindo não apenas sua paz, mas a confiança mútua. Eles estavam se voltando um contra o outro, exatamente como a entidade parecia querer. Foi a senhora Irma Schmidt quem mais uma vez ofereceu uma peça contraditória ao quebra-cabeça. No dia seguinte, vendo o estado de exaustão de Mariana, ela a convidou para um café. Em sua cozinha arrumada, cheirando a bolo de maçã, a velha senhora revelou algo que a polícia e os jornais da época haviam ignorado. Os pais de Eleonor, o senhor e a senhora Bauer, eles não eram boas pessoas, disse ela a voz baixa.
Eram frios, distantes. O pai, um homem severo. A mãe, sempre doente, sempre deitada. Eles não gostavam de Eleonor. Diziam que ela era difícil, cheia de imaginação, mentirosa. A senhora Irma fez uma pausa olhando nos olhos de Mariana. Eu ouvi gritos vindo daquela casa muitas vezes, não gritos de brincadeira, gritos de dor, e não eram só da menina. Essa revelação mudou tudo. Eleonor não era apenas uma adolescente triste, era uma vítima, presa em uma família abusiva. A tragédia ganhava contornos muito mais sombrios. A entidade que ela mencionava em seu diário seria uma criação de sua mente solitária para lidar com o trauma? Ou seria algo real, atraído pelo sofrimento que emanava daquela casa? A linha entre o psicológico e o sobrenatural estava mais borrada do que nunca. Ricardo, agora convencido de que precisavam de ajuda externa, tomou uma decisão. Ele contatou o padre da paróquia local, um homem conhecido por ser mais aberto a questões que a ciência não explicava. Vamos pedir para ele benzer a casa, disse Ricardo a Mariana. Era um ato de desespero, de um homem que não tinha mais fé na lógica. Eles precisavam mergulhar ainda mais fundo naquele mistério, pois a alternativa, fugir, parecia cada vez mais impossível. Era como se a casa os tivesse agarrado, e não fosse soltá-los até que seu segredo fosse completamente exposto. A decisão de chamar um padre não foi um ato de fé, mas de rendição. Para Ricardo era o último recurso de um homem racional encurralado pelo inexplicável. Para Mariana, era uma frágil centelha de esperança de que uma autoridade espiritual pudesse nomear e confrontar o mal que havia se instalado em suas vidas. O padre Miguel, um senhor de cabelos brancos e olhar sereno que servia à comunidade de Blumenau há mais de 30 anos, chegou em uma tarde cinzenta e chuvosa. Ele não era um exorcista de filmes, mas um homem que já tinha visto o suficiente do sofrimento humano para saber que o mal assume muitas formas, algumas visíveis, outras não. Ele ouviu a história do casal com paciência, sem demonstrar choque ou descrença. Ele examinou as marcas no chão do quarto de Sofia, sentiu o frio anormal no corredor e olhou para a porta fechada do escritório com uma expressão de profunda tristeza. Casas antigas guardam ecos, ele disse com sua voz calma. Às vezes um eco é tão forte, tão cheio de dor, que ele se recusa a desaparecer. Ele fica preso, repetindo o momento de sua criação indefinidamente. Ele concordou em realizar uma bênção, não como um espetáculo, mas como uma tentativa de trazer paz ao lugar e, principalmente, à alma que parecia estar sofrendo ali. Enquanto o padre Miguel caminhava pela casa, aspergindo água benta e recitando orações em latim, a atmosfera se tornou quase insuportável. O ar ficou mais denso, a temperatura caiu drasticamente e um silêncio pesado, como o que precede uma tempestade, tomou conta de tudo. As luzes piscavam erraticamente e um cheiro forte de enxofre, de algo queimado e profano, começou a emanar do andar de cima, sobrepondo-se ao cheiro do incenso. Quando o padre chegou ao corredor do segundo andar, em frente ao quarto de Eleonor, ele parou. Sua voz vacilou por um instante. Ele olhou para a porta e fez o sinal da cruz. Há uma dor imensa aqui, ele sussurrou para o casal. Uma injustiça. Não é apenas tristeza, é raiva. Uma raiva que corrompeu a memória deste lugar. Nesse exato momento, um som alto e violento veio de dentro do quarto, como se um móvel pesado tivesse sido atirado contra a parede. A porta, que estava fechada, se abriu com um estrondo revelando a escuridão lá dentro. O padre Miguel, embora visivelmente abalado, manteve a compostura. Ele não entrou no quarto. Em vez disso, olhou para Ricardo e Mariana e disse: "A bênção não será suficiente. O que está aqui não é apenas um eco, está consciente e está ligado a um objeto, a um ato de profanação. Vocês precisam entender o que aconteceu nesta casa, a verdade completa." A visita do padre, em vez de trazer alívio, apenas confirmou a gravidade da situação e deu a Mariana um novo foco: a profanação. Que ato teria sido tão terrível a ponto de prender uma alma com tanta fúria? A resposta ela sentia,
não estava nos arquivos da biblioteca, mas com a única pessoa que parecia saber mais do que dizia, a senhora Irma Schmidt. Naquela mesma noite, Mariana, ignorando os protestos de Ricardo para que esperassem até o dia seguinte, atravessou a rua debaixo da chuva fina e bateu na porta da vizinha. A senhora Irma a atendeu, o rosto marcado pela preocupação, como se já esperasse por aquela visita. "O padre esteve lá, não esteve?" ela perguntou, convidando Mariana a entrar. "Eu vi o carro. Não adiantou, não é?" Sentada na cozinha acolhedora da vizinha, Mariana contou tudo. O diário, o amigo de Eleonor, os arranhões, a reação violenta à bênção. Ela implorou: "A senhora sabe de mais alguma coisa. Por favor, eu preciso saber o que aconteceu com Eleonor Bauer." A senhora Irma suspirou, um som cansado que parecia carregar o peso de décadas de silêncio. "Eu era jovem, mas me lembro. Todos no bairro sabiam, mas ninguém falava. O pai de Eleonor, o Sr. Gunther Bauer, era um homem rígido, obcecado por religião. Mas era uma religião distorcida, só dele. Ele acreditava que a filha era impura, cheia de pecados. Ele a castigava, trancava-a no quarto por dias." O olhar da velha senhora se perdeu em uma memória distante e sombria. A mãe era uma mulher quebrada, doente demais para intervir. Então, Gunther trouxe alguém para ajudar. Um homem. Ele o chamava de o Purificador. Ele vinha à noite. Ninguém sabia quem era, de onde vinha. Mas depois que ele começou a frequentar a casa, Eleonor mudou. A tristeza dela virou terror. A voz da senhora Irma baixou para um sussurro quase inaudível. Na noite em que ela morreu, os gritos foram diferentes. Não eram só dela. Havia a voz do pai e a voz do outro homem. E depois, um silêncio terrível. A polícia disse que ela caiu da escada. Mas nós, os vizinhos, nunca acreditamos. Achamos que o pai a empurrou em um de seus acessos de fúria. Ela fez uma pausa e a revelação final caiu como uma pedra no estômago de Mariana. Mas a parte que ninguém conta é o que Gunther Bauer fez depois. Antes de chamar a polícia, ele realizou seu próprio ritual. Ele queimou os pertences da filha no quintal, roupas, livros, tudo, e enterrou algo debaixo do assoalho do quarto dela. Ele dizia que estava selando o mal, para que a alma impura dela nunca encontrasse descanso. A conexão se formou na mente de Mariana com uma clareza aterrorizante. O amigo de Eleonor não era um fantasma, mas um homem real, um purificador, trazido pelo próprio pai. A morte dela não foi um acidente, mas um assassinato, ou no mínimo, resultado de um abuso medonho. E a profanação que o padre sentiu não foi apenas a morte violenta, mas o ritual doentio do pai, que amaldiçoou a própria filha, prendendo seu espírito furioso e confuso àquele quarto, àquela casa. O objeto enterrado sob o assoalho era a âncora, a fonte do poder da entidade. E agora, eles estavam dormindo sobre ele. A revelação da senhora Irma não trouxe paz, mas um propósito aterrorizante. A casa não era apenas assombrada, era uma prisão. Uma tumba profanada onde o espírito de Eleonor não descansava, mas revivia incessantemente sua dor e sua raiva, ancorada por um objeto desconhecido, um selo de maldição plantado pelo próprio pai. Ricardo e Mariana voltaram para o outro lado da rua, não mais como moradores, mas como invasores em seu próprio lar. Cada sombra parecia mais longa, cada rangido do assoalho soava como um aviso. A informação de que algo estava enterrado sob o piso do quarto de Eleonor, o escritório que eles mal ousavam olhar, transformou o cômodo em um lugar-chave, o coração pulsante e doentio da casa. Não havia mais como evitar. Eles precisavam entrar ali, encontrar o que Gunther Bauer escondeu e, de alguma forma, quebrar o selo. A decisão foi tomada em um silêncio pesado, uma concordância mútua, forjada pelo medo compartilhado. Deixaram Sofia dormindo na casa da senhora Irma, sob o pretexto de que precisavam resolver um problema de encanamento durante a noite. Era uma mentira frágil, mas a única que conseguiram formular em meio ao caos. Armados com uma lanterna, um pé de cabra e o coração na boca,
Eles subiram as escadas. O corredor do segundo andar estava mais frio do que nunca, um frio que parecia sugar o calor de seus corpos. A porta do escritório estava entreaberta, como um convite sombrio. Ricardo a empurrou, e o ar que saiu de dentro do quarto era viciado, estagnado. Era um cheiro complexo e sufocante. A poeira de décadas, o mofo impregnado na madeira e algo mais, um odor metálico e adocicado, como sangue velho. Eles entraram. O silêncio ali dentro era diferente do resto da casa. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio físico, uma pressão nos ouvidos, como se estivessem no fundo de um oceano escuro. Era o silêncio de um lugar que observava, que prendia a respiração junto com eles. Ricardo apontou a lanterna para o chão, varrendo o feixe de luz pelo assoalho de tábuas largas e escuras. Ele procurava por qualquer sinal de adulteração. Uma tábua mais nova, pregos diferentes, um corte na madeira. Mariana, por sua vez, sentia seus olhos sendo puxados para um canto específico do quarto, perto da janela. Uma área que a luz da lanterna parecia evitar, onde a escuridão parecia mais densa, mais concentrada. "Ricardo, aqui!" ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ricardo moveu o facho de luz para onde ela apontava. Ali, no canto, as tábuas do assoalho pareciam ligeiramente desalinhadas. Havia um pequeno espaço entre elas que não existia no resto do piso. Ele se ajoelhou, o joelho estalando no silêncio opressor. Ao passar os dedos pela fresta, sentiu que uma das tábuas estava solta. Usando a ponta do pé de cabra, ele a forçou com cuidado. A madeira, ressecada pelo tempo, gemeu em protesto, um som agudo que cortou a quietude e fez os dois se encolherem. Com um estalo final, a tábua se soltou. O que havia embaixo não era o contrapiso que esperavam. Era um pequeno buraco, escavado na terra batida sob a casa. E o cheiro que emanou dali foi avassalador. O odor de terra úmida, de podridão e daquele perfume floral doentio que Mariana já havia sentido antes, agora insuportavelmente forte. Ricardo apontou a lanterna para dentro do buraco. A luz revelou um pequeno baú de madeira escura, quase do tamanho de uma caixa de sapatos, coberto por uma camada de terra e mofo. Não estava apenas enterrado, estava envolto em correntes finas e enferrujadas, fechadas por um cadeado antigo. E sobre a tampa do baú, riscado na madeira, um símbolo que fez o sangue de Mariana gelar. Um olho dentro de um triângulo, um símbolo que ela já vira em livros sobre cultos e ordens arcanas. O silêncio no quarto se aprofundou, se tornou expectante. O ar ficou rarefeito, difícil de respirar. Ricardo estendeu a mão para tocar o baú, mas hesitou. Era como se uma barreira invisível, uma energia estática e hostil, emanasse do objeto. Ele podia sentir. Mariana também. Era uma presença que agora estava focada, concentrada naquele ponto. Não estava mais difusa pela casa, mas ali, com eles, naquele quarto, observando-os do fundo daquele buraco. O som da própria respiração parecia uma profanação naquele ambiente carregado. Eles não precisavam ver nada para saber que não estavam sozinhos. A sensação era esmagadora. A de que algo estava muito, muito próximo. Não no corredor, não atrás da porta, mas ali no quarto. Talvez agachado na escuridão do outro lado do cômodo. Talvez flutuando logo acima deles. Ou talvez, e esse era o pensamento mais aterrorizante de todos, estivesse do outro lado do baú, com a mão estendida esperando que eles o tocassem. O silêncio era a respiração contida do predador antes do ataque. E eles, ajoelhados no chão, com a lanterna tremeluzente como sua única defesa, estavam prestes a acordá-lo. O momento se esticou até o ponto de ruptura. O baú no buraco, o silêncio opressor, a certeza da presença invisível a centímetros de distância. Ricardo, com o rosto pálido e suado sob a luz da lanterna, tomou uma decisão. A lógica do engenheiro deu lugar ao instinto de um pai e marido, desesperado para proteger sua família. Ele não podia mais recuar. Usando o pé de cabra, ele enfiou a ponta no cadeado enferrujado. No instante em que o metal tocou o metal, a casa inteira pareceu prender a respiração. E então, soltou.
Com um único e violento estalo, a lâmpada do teto explodiu, mergulhando o quarto em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo facho trêmulo da lanterna na mão de Ricardo. Ao mesmo tempo, um grito ecoou pela casa. Mas não era um grito de terror. Era um grito de agonia, de dor antiga, e vinha de Mariana. Ela caiu para trás, os olhos revirados, o corpo convulsionando no chão empoeirado. Ricardo se virou para ela, o pânico tomando o lugar da determinação. Mariana, Mariana, o que foi? Ele gritou, largando o pé de cabra e se arrastando até ela. Mas não era mais Mariana quem estava ali. Quando ela abriu a boca para falar, a voz que saiu não era a dela. Era uma voz jovem, fraca, mas carregada de um ressentimento de décadas. Ele me machucou. Ele me prometeu o céu, mas me deu o inferno. Ricardo gelou. Era a voz de uma menina. Era a voz de Eleonor falando através de sua esposa. O corpo de Mariana se contorcia e a voz continuava fragmentada, como se lutasse para se formar. O pai, ele deixou. O homem do olho, ele me tocou. Ele disse que ia limpar minha alma, com fogo. Imagens terríveis, desconexas, começaram a piscar na mente de Ricardo, não como pensamentos, mas como se estivessem sendo projetadas diretamente em seu cérebro. Ele viu o rosto de um homem que não era Gunther Bauer, um homem com um olhar fanático e um sorriso cruel. Viu o quarto como era antes, com móveis de menina e papel de parede florido. Viu o medo nos olhos de Eleonor e sentiu a dor. Uma dor lancinante, uma queimação, uma violação. A entidade não estava apenas se manifestando, estava compartilhando sua memória, sua tortura. Mariana, ou a consciência que a dominava, se sentou abruptamente. Seus olhos, agora abertos, estavam fixos em Ricardo, mas não o viam. Viam outra coisa. Você não devia ter voltado, a voz de menina sibilou, mas agora com uma nova camada, um tom de acusação. Sua semente é amaldiçoada, o sangue dele corre em você. Ricardo recuou, a confusão e o horror batalhando em sua mente. Do que você está falando? Que sangue? Eu nunca estive aqui. A figura de sua esposa riu, um som que era uma mistura do choro de uma menina e a zombaria de algo antigo. Não você, o seu avô, o homem que me visitava à noite, o homem que me segurou enquanto o pai rezava, o purificador. A revelação atingiu Ricardo com a força de um impacto físico. Ele caiu sentado, a respiração suspensa. Seu avô, um homem que ele mal conheceu, um pregador itinerante que a família raramente mencionava, que morreu antes de Ricardo nascer. Um homem cujo passado era um livro fechado, cheio de rumores sobre fanatismo religioso e práticas questionáveis. O nome dele era Aníbal, Aníbal Oliveira. A conexão era um raio que iluminava a escuridão com uma verdade monstruosa. Eles não escolheram aquela casa por acaso. A casa os escolheu. Ou melhor, o espírito de Eleonor, sentindo o sangue de seu algoz, os atraiu para lá. A compra por um preço baixo, a transferência de Ricardo para Blumenau. Tudo parecia agora peças de uma armadilha cósmica, uma vingança sendo preparada por décadas. Eles não eram apenas vítimas inocentes. Eles eram descendentes de um dos culpados. O limite entre vítima e agressor se desfez completamente. Ricardo olhava para sua esposa, possuída pelo fantasma de uma menina que seu próprio avô ajudou a destruir. A culpa, o medo e a raiva se misturaram em um coquetel venenoso em seu peito. O caos emocional explodiu. Saia dela! Deixe minha esposa em paz! Ricardo gritou para a entidade, um rugido de desespero. Em resposta, todas as portas do andar de cima se fecharam com uma violência explosiva. As janelas começaram a tremer em seus caixilhos, o vidro ameaçando estilhaçar. O ar ficou gelado, e uma escuridão palpável começou a vazar do buraco no chão, envolvendo o baú como uma névoa negra. A casa não estava mais apenas assombrada. Ela estava viva, furiosa, e havia escolhido seu alvo. Não era mais sobre assustar os moradores para que fossem embora. Era sobre acertar as contas. A vingança de Eleonor não era contra estranhos, mas contra a linhagem de um de seus torturadores. E Sofia, sua filha,
Ela também carregava aquele sangue. O pensamento atingiu Ricardo com um terror tão profundo que o paralisou. A casa não estava apenas escolhendo alguém. Ela estava reivindicando uma dívida de sangue. E o preço seria pago pela sua família. A verdade não libertou Ricardo. Ela o acorrentou. A revelação de que o sangue de um monstro corria em suas veias e nas de sua filha o transformou de vítima em cúmplice involuntário de um crime de décadas. A casa não era mais um adversário aleatório. Era um tribunal e o espírito de Eleonor era, ao mesmo tempo, a testemunha, o júri e o carrasco. O caos no quarto era absoluto. As janelas tremiam violentamente. O som do vidro prestes a estilhaçar era uma tortura para os nervos. A névoa negra que vazava do buraco no assoalho não era mais apenas uma sombra. Ela ganhava densidade, contorcendo-se no ar como fumaça de piche. O cheiro de enxofre e flores podres se tornando sufocante. Mariana continuava no chão, os olhos abertos e vazios. Um receptáculo silencioso para a dor de Eleonor, o transe agora substituído por uma quietude assustadora, como se a entidade estivesse reunindo forças para o ato final. O medo de Ricardo se metamorfoseou. O pânico deu lugar a um desespero primal, a fúria de um animal encurralado protegendo sua cria. A ideia de Sofia, inocente e alheia a tudo, sendo o alvo final daquela vingança ancestral, acendeu uma chama de desafio em seu peito. Ele não iria permitir. "Se você quer vingança, pegue a mim!" Ele gritou para a escuridão que se adensava. "Deixe minha família em paz, a culpa é minha do meu sangue, deixe-as ir!" A resposta não veio em palavras. Veio como uma queda abrupta na temperatura, tão intensa que a respiração de Ricardo se condensou em uma nuvem espessa em frente ao seu rosto. A lanterna no chão começou a piscar freneticamente, e na luz estroboscópica ele a viu. A névoa negra no centro do quarto começou a se unir, a se solidificar. Lentamente, dolorosamente, ela tomou uma forma. Primeiro, um contorno vago, depois os traços de uma silhueta alta e esguia, mais alta do que um ser humano normal. Não era a forma de uma menina de 15 anos. Era algo diferente. Algo que Eleonor, em seu diário, chamara de amigo. A entidade que seu avô e Gunther Bauer haviam, de alguma forma, invocado ou libertado. O purificador. O espírito de Eleonor não era a única presença ali. Talvez ela fosse apenas o portão, a isca. O verdadeiro mal, a consciência que manipulava sua dor, estava finalmente se revelando. O ambiente se tornou insuportavelmente claustrofóbico. As portas, que antes apenas haviam se fechado com força, agora pareciam seladas. Ricardo se levantou e correu até a porta do quarto, tentando girar a maçaneta. Estava travada, imóvel, como se soldada à armação. Ele esmurrou a madeira gritando, mas o som era abafado, engolido pela energia opressora do cômodo. Ele estava preso. Preso com sua esposa em transe e com aquela coisa que agora se definia na escuridão. A narrativa do medo, que até então fora construída por sons, cheiros e sensações, agora desacelerou para absorver o peso do terror físico. A forma sombria, agora quase completamente sólida, não tinha feições. Era um recorte no espaço, um vácuo em forma de homem, cuja escuridão parecia sugar a pouca luz que restava. E ela começou a se mover. Não caminhando, mas deslizando sobre o chão, sem som, em direção a ele. O desespero de Ricardo atingiu o ápice. Ele olhou ao redor procurando por uma arma, por qualquer coisa. Seus olhos caíram sobre o pé de cabra, caído perto do buraco no chão. Era sua única chance. Ele mergulhou para pegar a ferramenta de metal, e no momento em que seus dedos a tocaram, a figura sombria parou. O silêncio no quarto foi quebrado por um novo som. Um sussurro. Um sussurro que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo e que falava diretamente dentro de sua cabeça. "O baú", dizia a voz, uma cacofonia de sussurros sobrepostos, masculinos, femininos, velhos e jovens. "Abra o baú! Veja o pacto! Veja o preço!" Ricardo olhou do baú para a figura e de volta para Mariana, ainda imóvel no chão. A entidade não queria matá-lo. Não ainda. Ela queria que ele visse, queria que ele entendesse a totalidade da profanação antes do fim. Era um jogo cruel, um ritual de revelação.
O medo não era mais sobre o que poderia acontecer, era sobre o que estava acontecendo. A aproximação física do mal não era mais uma ameaça, era uma realidade. A sombra estava a poucos metros dele. Ele podia sentir o frio que emanava dela, um frio de túmulo. E então, o som que ele mais temia começou. Passos, lentos, pesados, vindos do corredor do lado de fora da porta trancada. Mas como? Não havia ninguém mais na casa. Os passos pararam bem em frente à porta do quarto. Uma pequena mão bateu suavemente na madeira. E a voz de sua filha, Sofia, soou clara e assustadoramente calma do outro lado. Papai, a porta está trancada. A moça triste disse que quer brincar com você agora. A voz de Sofia do outro lado da porta foi a peça final na arquitetura do terror. Não era sua filha. Ricardo sabia disso com a certeza gélida que agora habitava sua alma. Era a casa, a entidade, usando a última vulnerabilidade que ele possuía, a isca mais cruel de todas. A figura sombria no quarto parou seu avanço, como se saboreasse o momento, a quebra total do espírito de um homem. Preso entre uma esposa em transe, uma monstruosidade de sombras e a voz de sua filha sendo usada como uma arma contra ele, Ricardo não tinha mais nada a perder. O sussurro em sua mente ecoou. Abra o baú. A vingança de Eleonor, a malícia daquela sombra, tudo convergia para aquele objeto. Com um grito que era pura fúria e dor, ele se virou, ignorando a figura e a porta, e enfiou a ponta do pé de cabra no cadeado do baú. Ele não estava mais seguindo uma ordem. Estava profanando a profanação, rasgando o véu do segredo, na esperança de que a verdade, por mais terrível que fosse, pudesse ser sua única arma. O metal velho rangeu, gemeu, e com um estalo seco e alto, que pareceu ecoar por toda a eternidade, o cadeado se partiu. No instante em que o baú foi aberto, o caos cessou. As janelas pararam de tremer. A voz de Sofia do lado de fora se calou. A figura sombria recuou, como se atingida por uma luz invisível. Um silêncio absoluto e pesado caiu sobre o quarto, um vácuo sonoro. Ricardo, ofegante, apontou a lanterna para dentro da caixa. O que ele viu não fez sentido. Não havia ossos, nem objetos de tortura, nem um diário com uma confissão. Havia apenas um objeto, cuidadosamente envolto em um pano de veludo preto. Com as mãos trêmulas ele o pegou. Era um daguerreótipo, uma fotografia antiga em uma placa de metal polido. A imagem mostrava duas pessoas, um homem e uma menina. O homem era Gunther Bauer, o pai de Eleonor, com seu rosto severo e olhar fanático. A menina era Eleonor, mas ela não parecia triste ou assustada. Ela sorria, um sorriso largo, genuíno, cheio de vida, e em seu colo ela segurava um objeto, uma boneca de porcelana com um vestido azul. Ao lado do daguerreótipo havia uma única carta, dobrada e selada com cera. O papel estava amarelado, mas a caligrafia era firme, pertencente a Gunther Bauer. Ricardo a abriu, e a verdade que leu ali era mais monstruosa do que qualquer fantasma. A carta não era uma confissão, mas um lamento de um pai que não havia matado sua filha, mas que falhou em salvá-la. Gunther escrevia sobre o amigo de Eleonor. Não era Aníbal Oliveira, o avô de Ricardo. Aníbal era apenas um fanático coadjuvante, um homem fraco que Gunther usou para tentar realizar exorcismos fúteis. O verdadeiro amigo, a entidade que vivia nas paredes, era algo muito mais antigo, algo que já estava na casa, algo que Eleonor, em sua solidão, havia encontrado e com o qual havia se comunicado. A carta descrevia como a entidade começou a possuí-la, a falar através dela, a mudar sua personalidade. A morte de Eleonor não foi um assassinato nem um acidente, foi um ato de sacrifício. A entidade queria um corpo permanente, e Eleonor, em um último momento de lucidez e horror, atirou-se da escada para impedi-la de tomar o controle total. Ela não morreu para escapar do pai. Morreu para aprisionar o monstro dentro de si mesma, usando seu próprio espírito como uma gaiola. E então, a revelação final, a peça que conectava tudo com uma brutalidade insuportável. Gunther Bauer, em seu desespero, não enterrou um objeto para amaldiçoar a filha.
Ele enterrou o único objeto que ela amava mais do que tudo, a boneca de porcelana do daguerreótipo, junto com a foto e a carta, como uma âncora para a alma dela. Ele não estava selando o mal. Estava tentando preservar o que restava da verdadeira Eleonor, na esperança de que seu espírito pudesse lutar contra a entidade, mantendo-a presa ali. O ritual não era uma maldição. Era uma tentativa desesperada de quarentena. A figura sombria no quarto não era o purificador. Era a própria entidade que Eleonor havia aprisionado, e o espírito de Eleonor, em sua fúria e confusão, corrompido pela dor e pela influência do monstro com quem dividia a jaula, atacava todos que entravam, culpando-os por seu tormento. Ela atraiu a família Oliveira não por vingança contra o avô de Ricardo, mas porque o sangue dele, manchado pelo fanatismo e rituais, era um catalisador. Uma chave que a entidade poderia usar para finalmente se libertar da gaiola que era o espírito de Eleonor. Ao abrir o baú, Ricardo não libertou Eleonor. Ele quebrou a âncora que a mantinha forte. Ele quebrou a cela. Um grito rasgou o silêncio. Veio de Mariana. Ela se levantou, mas seus movimentos eram fluidos, antinaturais. A vacância em seus olhos foi substituída por uma inteligência antiga e malevolente. A figura sombria no quarto se desfez em fumaça e fluiu em direção a ela, sendo absorvida por seu corpo, finalmente livre. A voz que saiu dos lábios de Mariana não era dela, nem a de Eleonor. Era uma voz profunda, ressonante, a voz da entidade. Obrigado, neto de Aníbal. O espírito de Eleonor, sua guardiã torturada, havia sido subjugado. O mal não estava mais preso à casa. Estava em um novo corpo. Um corpo que podia andar, falar e sair pela porta da frente. A verdade apareceu. Todas as peças se conectaram, mas não houve catarse. Apenas a constatação de um erro terrível e irrevogável. Ricardo olhou para a mulher que amava, agora um receptáculo para o horror que ele mesmo libertou, e entendeu o peso de seu fracasso. O mal não estava mais apenas na casa, ele estava em sua família. Não houve um confronto final. Não houve gritos, nem luta, nem um ato heróico de sacrifício. O clímax não foi um estrondo, mas o silêncio aterrador que se seguiu à libertação. A entidade, agora usando o corpo de Mariana como um traje perfeito, olhou para Ricardo. Não havia ódio em seus olhos nem fúria. Havia algo muito pior. Indiferença. A mesma indiferença de uma pessoa que pisa em um inseto sem sequer notar. Para ela, a luta de décadas havia acabado. Ricardo, o diário, a história de Eleonor, eram apenas os degraus quebrados de uma escada que ela não precisava mais usar. A criatura, vestindo o rosto de sua esposa, caminhou lentamente para fora do quarto. Seus passos eram firmes, confiantes. Ela não olhou para trás. Ricardo permaneceu no chão, paralisado, o pé de cabra inútil em sua mão, a carta de Gunther Bauer, um testamento de seu fracasso. Ele ouviu os passos descendo a escada, cruzando a sala de estar. Ouviu a porta da frente se abrir e fechar com um clique suave. E então, nada. O silêncio que retornou à casa não era mais o silêncio pesado e expectante de antes. Era um silêncio verdadeiramente vazio. Oco, a prisão havia sido desativada. A guardiã derrotada. O prisioneiro livre. A casa, pela primeira vez em décadas, estava apenas vazia. As consequências se desdobraram com a banalidade cruel da vida real. Ricardo não sabe como, mas eventualmente ele saiu daquele quarto, daquela casa. Ele encontrou Sofia na varanda da senhora Irma, dormindo tranquilamente em uma cadeira, como se nada tivesse acontecido. A entidade não a levara. Não precisava. Ela já tinha o que queria. Um corpo adulto, mobilidade, anonimato. Mariana nunca mais foi vista. Para o mundo, ela foi mais uma história de uma mulher que abandonou a família. Uma nota de rodapé na estatística de casamentos desfeitos. Ricardo tentou ir à polícia, tentou explicar, mas as palavras morriam em sua garganta. Como descrever o indescritível? Ele soaria como um louco, ou pior, como um marido tentando encobrir um crime. Ele se tornou um homem assombrado, não por um fantasma, mas por uma memória. O rosto de sua esposa se transformando, a voz dela sendo roubada,
a indiferença fria naqueles olhos que um dia o amaram. Ele e Sofia se mudaram de Blumenau, deixando tudo para trás. Ele nunca contou a ela a verdade, construindo uma ficção sobre a doença da mãe para proteger a inocência que ele mesmo havia colocado em perigo. Mas as marcas estavam lá. Sofia nunca mais teve amigos imaginários, mas desenvolveu um medo profundo de portas fechadas e do escuro. E Ricardo, ele passou a carregar o silêncio dentro de si, um eco permanente daquela casa. A casa na Rua das Hortênsias permaneceu de pé, esquecida. A placa de vende-se do corretor ficou no jardim por anos, desbotando ao sol e à chuva, até que o mato alto a engoliu. Ninguém mais tentou morar ali. A história dos Oliveira se tornou mais um sussurro na vizinhança, uma camada a mais de poeira na lenda sombria da casa dos Bauer. Às vezes, os mais velhos, como a senhora Irma, olhavam para as janelas escuras e sentiam a diferença. O frio havia sumido. A presença opressora não estava mais lá. A casa estava finalmente quieta. Mas não era uma quietude de paz. Era a quietude de um campo de batalha depois que a guerra acabou e todos, vencedores e perdedores, foram embora, deixando para trás apenas a terra devastada. O quarto no fim do corredor do segundo andar permaneceu com a tábua do assoalho arrancada, um buraco aberto como uma ferida que nunca cicatrizaria, o baú vazio ao lado, uma relíquia inútil de uma guerra secreta. A boneca de porcelana, o verdadeiro objeto que ancorava o espírito de Eleonor, nunca foi encontrada. Talvez a entidade a tenha destruído, ou talvez, em um último ato de crueldade, a tenha levado consigo. Anos depois, Ricardo, agora um homem de cabelos grisalhos e olhar perdido, viu uma mulher em uma cafeteria lotada em São Paulo. Ela era mais velha, mas tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso que ele um dia amou. Por um instante, seu coração disparou com uma esperança insana. Ele a chamou. Mariana? A mulher se virou, olhou para ele por um longo momento e um leve sorriso tocou seus lábios. Mas não havia reconhecimento em seu olhar, apenas a mesma terrível e antiga indiferença. Ela se virou e continuou sua conversa, rindo com a pessoa à sua frente, e Ricardo entendeu. O mal não precisa de assombrações ou correntes. Às vezes, ele apenas senta em uma cafeteria, toma um café e continua a viver entre nós, usando o rosto de quem um dia amamos. E na antiga casa da Rua das Hortênsias, o silêncio finalmente parecia completo. Mas quem passava na rua à noite, se olhasse com muita atenção para a janela do quarto do andar de cima, ainda jurava ver por um breve instante o brilho fraco de um par de olhos de porcelana, observando e esperando no escuro.